Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Tríade. Hoje vamos dar algumas dicas de como você pode reformar a sua casa. O primeiro passo para você fazer a sua reforma e que dê tudo certo é um bom planejamento. Para isso você precisa se organizar, saber o quanto que você pode gastar, o que realmente você quer executar de reforma no seu apartamento ou na sua casa, se vai ter alguma demolição ou se vai ser só troca de revestimento. Tudo isso tem que ser bem pensado antes, para que não haja problemas no decorrer da obra e uma coisa que seria mais simples acaba ficando mais complexa e os gastos aumentam sem que você tenha um controle muito grande disso. Também é interessante e, se puder, é importante que você faça um projeto, seja um projeto online ou com um arquiteto, algo assim, mas que um arquiteto presencial, mas que você faça esse projeto, porque com um projeto você consegue saber exatamente o que você vai fazer de reforma, o que vai ser mudado, se vai ser quebrado alguma parede, se você vai ter que mudar algum ponto de elétrica, de hidráulica, quais tipos de revestimentos que você vai colocar. Então todas essas informações você vai ter com um projeto e com isso você consegue executá-las de forma mais prática, já sabendo o que você vai ter que orçar, quais são as etapas que você vai ter em relação à sua reforma, se ela é mais complexa, se vai ter demolição ou não, se precisa de algum documento, no caso de apartamentos, às vezes precisa de um documento de responsabilidade do profissional, né, que está executando o serviço. Então todas essas coisas com o projeto é possível você ter a noção geral de como que vai ser elaborado a sua reforma e também você ter uma noção melhor de como que vai ficar depois de pronto. Lembre-se da proteção. Se você vai fazer uma reforma, uma coisa um pouco mais simples, e você quer que permaneça algum piso, algum revestimento, algo assim, então é bom que você proteja. Principalmente piso, que muitas pessoas ficam andando de um lado para o outro e não pode riscar com os materiais ou danificar alguma peça. E às vezes se você não tem material para repor, então é bem importante, na verdade, que você proteja o seu piso, proteja essas partes que já estão na reforma, se tiver móveis, que proteja os móveis, para ter esse cuidado maior para não danificar nada no meio da reforma. Se na sua reforma for ter alguma demolição de parede para ampliar o espaço ou fazer uma cozinha integrada com uma sala, algo assim, então é interessante que, se você tiver o projeto, você saiba exatamente qual parede que vai demolir, qual o tamanho dela que vai ser demolida, e depois vem a reconstrução, né? Às vezes você vai demolir uma parede e vai reconstruir ela um pouco menor, ou vai mudar algum ambiente. Às vezes você quer ter um quarto a mais, ou você tem um quarto pequeno e você quer ampliar uma sala, alguma coisa assim, e às vezes você vai usar um cobogó ou algum outro elemento, ou a própria parede mesmo. Então é interessante que você pense essa questão da demolição e da reconstrução. É muito importante que a parte de elétrica e hidráulica seja pensada tudo em conjunto, porque não é nada legal depois de uma baita reforma que você fizer no seu apartamento ou na sua casa, você querer ter uma tomada em determinado local e você não ter. Então é bom pensar bastante nos seus usos, no dia a dia, que equipamentos que você utiliza, se precisa ter uma tomada específica ou se você precisa de mais tomadas do que você tem hoje na sua casa. Em relação aos pontos de hidráulica, se você mudar alguma coisa de lugar, tanque ou pia, então tudo isso é bom você pensar para planejar antes, para quando executar a sua obra, ficar da forma que você precisa e que fique bem bacana e sem dor de cabeça. A parte de gesso e acabamento, meio que é um pouco, a parte de gesso principalmente é meio que junto com a parte de iluminação. Às vezes você vai colocar sanca, vai rebaixar o teto, então essa parte dos pontos de iluminação tem que vir junto com o gesso. Então você tem que contratar, né, esses profissionais praticamente junto, eles têm que conversar para se entenderem, e enquanto um faz essa parte do gesso, os outros já tem que ver onde vai ter esses pontos de iluminação para deixar tudo previsto, porque depois é só você furar, né, e fazer a instalação das luminárias. Após essas outras etapas que a gente já falou, vem a parte das bancadas. Tanto em pia ou na parte de banheiro, você às vezes pode trocar uma bancada de granito, mármore, algo do tipo, então é bom você pensar também nessa execução, nessa etapa, para que não venha danificar a sua peça ou acontecer nada do tipo.
parte de pintura e revestimento, que você normalmente revestimento utiliza-se muito hoje em dia nas partes molhadas, realmente onde tem necessidade, devido a custo e também ficar um ar mais moderno. Então normalmente numa cozinha nem sempre é utilizado o azulejo em toda a cozinha, às vezes você utiliza em uma ou duas paredes que realmente serão necessárias. Então é legal você pensar esses detalhes, ver o tipo de revestimento que você quer, o tipo de pintura, qual cor, se vai ter um cimento queimado, alguma pintura mais específica, para você pensar nessa questão da mão de obra também. Depois do gesso finalizado e os pontos de iluminação prontos, é hora de colocar as luminárias. Aquelas que você já escolheu ao decorrer da sua obra, da sua reforma. Então é o momento certo, depois de estar tudo pintado, tudo certinho, colocar as luminárias para finalizar essa parte. E por último vem a parte de marcenaria. Para quem for fazer algum móvel planejado, algo do tipo, essa seria a última etapa praticamente, em qual você, depois que está tudo pronto, normalmente o marceneiro vai no local novamente para tirar algumas medidas, né? Depois que foi feito esses ajustes de revestimento, as coisas às vezes diminuem um pouco, como móveis sob medida, então é interessante que a pessoa vá no local para tirar todas essas medidas, para não ter nenhum problema no móvel. E depois que finalizar a marcenaria, às vezes precisa de alguns retoques de pintura. E com isso você praticamente finaliza a sua reforma e pode curtir bastante o seu espacinho, dado um up, né? Um espaço mais aconchegante, informado, com a sua cara, com um visual diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essas dicas, né, para reformar. E curtam aqui o nosso canal, sigam a gente que toda quinta-feira tem vídeo novo. Tchau!